Olá pessoal do IFCE, sou Gustavo Mineiro, sou membro da Comissão Eleitoral para o DCE e IFCE. Acabei de chegar em casa do processo eleitoral, um processo eleitoral desgastante, complicado, cheio de questionamentos e cheio de problemas muito sérios e críticos. Cheguei em casa, havia diversos recados no meu Facebook, solicitando, perguntando como que foi esse processo, e aí eu queria trazer à luz de alguns fatos a todo mundo do IFCE, que eu acho que vocês são os principais interessados neste processo. Vi um vídeo, onde outra membro da comissão eleitoral diz algumas coisas que não procedem com a verdade, É necessário que entendamos que aí há interesses claros, em omitir fatos do que foi esse processo eleitoral que eu quero trazer para vocês. O primeiro fato é que este processo eleitoral ele é construído dentro de um período conturbado de quase 3 anos sem um processo eleitoral dentro do IFCE para a escolha de uma nova chapa. A membro da comissão eleitoral, que diz algumas coisas, que realmente não procedem, e aí todo mundo que estava acompanhando o processo eleitoral sabe disso, e quem estava dentro da sala, tanto os fiscais, inclusive ela, sabe que não é a realidade. Primeiro, nós temos um processo eleitoral com 37 urnas, 16 urnas foram retiradas do processo por apresentar fortes indícios de fraude. Antes de estabelecermos o processo eleitoral, a gente escreveu um documento que dizia como é que a gente tinha que proceder com as urnas, para suspeita de fraude. Aqui está o documento, para quem quiser ver, o regimento da apuração. E o regimento previa algumas coisas, Previa que urna que tivesse furo seria impugnada, urna que não tivesse o lacre seria impugnada, urnas que não batesse o número de cédulas dentro da urna com o número de assinaturas, tendo uma margem de erro de 5%, seria impugnado. E outras coisas de como se procederia com a apuração dos votos. Encontramos a primeira urna com problema, que foi Juazeiro, que tinha um furo, e passava por esse furo tranquilamente cédulas. É importante dizer que existia um interesse nessa eleição de fraudá-la, não para ganhar, mas para impugnar o próprio processo, porque a chapa hoje, que é gestão, que estava na gestão do DCS, sabe que é uma chapa desgastada, que não compareceu aos anseios dos estudantes. A chapa 4 ela tem ciência de ter sido omissa, de não estar presente assiduamente nos campi. Então isso gerou para eles realmente um transtorno. Não houve uma campanha efetiva. Quem estava no IFCE aqui de Fortaleza viu a gente da comissão eleitoral, me viu ali no campus o tempo todo, abrindo urna, fechando urna, participando do processo como comissão eleitoral. Os membros da comissão eleitoral da chapa 4, em determinados momentos desapareceram do processo eleitoral, se tornaram incomunicáveis, ao ponto da eu receber uma ligação da parte da administração do IFCE perguntando por que urnas justas quais só haviam fiscais dessa chapa não estavam abertas, se havia necessidade do quórum. Então houve aí um processo totalmente de esvaziamento do processo eleitoral por parte dos companheiros. Um processo que evidencia o interesse que essa eleição não desse certo, porque não se via uma perspectiva real de ganhar. Houve aí manobras de todos os tipos, uma substituição contínua por parte deles dentro da comissão eleitoral. A todo tempo se trocavam nomes, se colocavam pessoas lá para tentar a todo custo passar urnas, fosse na base do grito, fosse na base do sarcasmo, da falta de respeito. Houve por parte desses companheiros também coisas como uma nota, acusando uma pessoa, uma fiscal que estava ali, de portar uma faca. Isso nunca aconteceu. E você pode perguntar para qualquer pessoa da comissão eleitoral e qualquer fiscal que nunca houve uma faca dentro daquele espaço. Então, o que a gente vê, uma postura inadequada, uma postura de pessoas não comprometida com os corpos de estudantes, mas comprometida com a própria instituição deles, uma instituição partidária. Então, esse processo desgastante da chapa leva
há indícios muito fortes que havia ali um interesse muito grande dessa eleição não progredir, dessa eleição não avançar. Em compensação, o que a gente vê? Essas urnas impugnadas, nós temos 4 urnas que não chegaram a tempo para constar no processo eleitoral de comum acordo, se esperou quase 5 dias para que essas urnas chegassem e não chegaram no horário que a Comissão Eleitoral estabeleceu para o início da apuração, essas 4 urnas estavam fora. E as outras urnas realmente apresentaram problemas. E diversas urnas, não são urnas da chapa X, Y, urnas de todo mundo apareceram assim, furadas, com os lacres corrompidos ou sem lacres. E assim, é importante dizer que os únicos membros da Comissão Eleitoral efetivamente do IFCE, que tinha acesso a toda a estrutura do IFCE, que conhece o IFCE internamente na sua estrutura, eram os membros da Chapa 4. Eram os únicos que tinham acesso à chave, um acesso livre. Inclusive, uma das vezes que eu cheguei lá, haviam pessoas próximos, que são da própria chapa, dentro da sala da comissão eleitoral, antes do período eleitoral. Sala essa que foi tirada, que permanecia trancada. Então é importante dizer que quando a companheira ela vem colocar questionamentos que não são razoáveis e nem compatíveis com a verdade, são questionamentos falaciosos, para gerar dúvida no corpo estudantil, para gerar a deslegitimidade do processo eleitoral. Esse intuito de gerar essa deslegitimidade é o intuito de quem quer se permanecer dentro de uma estrutura e que se beneficia da estrutura. É importante dizer isso, que essa gestão não prestou contas, acusam uma outra pessoa, mas a gestão toda é responsável pelo dinheiro da gestão. Não existe assim, é o tesoureiro. É a gestão que tem que prestar conta, não é o tesoureiro que presta conta, é a gestão como um todo, são as pessoas como um todo que compõem a gestão que devem dar a satisfação do seu dinheiro. Se não bastasse isso, hackearam e entraram no Facebook meu e de outra pessoa da comissão eleitoral, forjaram conversas, forjaram diversas coisas e publicaram no momento que a coisa começou a estourar dentro do IFCE e que os estudantes se dirigiam à porta do DCE exigindo que fosse apurado as eleições a partir do momento que eles se proporam a sair da eleição. Qual foi esse momento? É importante dizer. Esse momento que eles proporam que a eleição era fraudulenta, que não dava para continuar, era no momento em que se via que a somatória dos votos das urnas restantes a serem apuradas não daria para reverter mais o resultado. Então é nítido quando as pessoas elas agem de má fé, é nítido quando as pessoas têm um interesse escuso sobre o processo e se utiliza, infelizmente, do movimento estudantil para poder se beneficiar. Então, estudantes, quero reforçar aqui, esse processo, ele é legítimo porque, primeiro, todas as urnas com indício de fraude, ainda que elas fossem apuradas, elas são muito menor, elas correspondem a 23% dos votos válidos, a 76, 77% de votos que foram computados e são votos válidos. Segundo, por que essa eleição ela é legítima? Ela é legítima porque todas as urnas, independente da chapa que fosse ou que tivesse maiores votos nessas urnas, todas as urnas que tiveram suspeita de fraude, as únicas chapas que bancaram que essas urnas não deveriam passar a todo tempo foram a chapa 1, 2 e 3, enquanto os representantes da chapa 4 procuravam argumentos, de todos os tipos para aprovar urnas que os beneficiariam e que tinham fortes indícios de fraude. Um outro problema que há nessa eleição é a inexperiência das pessoas que estavam no processo como fiscais. É lógico que a comissão eleitoral reduzida não dá conta de 23 campos. É lógico que essa comissão eleitoral necessitava de pessoas que ajudassem e que estivessem presentes nos campos. As entidades de base tiraram que quem cumpriria esse papel seria os fiscais escolhidos pelas chapas e todas as chapas se responsabilizariam de conseguir os seus fiscais. Teve chapa que não conseguiu fiscal nenhum, foi o caso da chapa 3 e da chapa 1, que não tinham fiscais cadastrados,
e a chapa 2 conseguiu fiscais para algum lugar. Na sua grande maioria, quem estava presente em todos os campos, tocando, sendo fiscal ou se propôs a ser fiscal, foram da chapa 4, inclusive deixando de abrir urnas em vários campos. Então, o que a gente vê? A gente vê aí nitidamente um boicote ao processo eleitoral, um beneficiamento dentro desse boicote, e que realmente, né, impugnar a eleição seria a estratégia mais correta e mais certa adotada por quem não tem nenhuma chance de ganhar. Então, só dizer para os estudantes, né, reivindique o processo em si, ele é legítimo porque os estudantes votaram, né, existem votos válidos que superam e muito os votos impugnados, e os votos impugnados, eles são a maior prova de respeito ao estudante, de dizer para o estudante, olha, estamos tirando esses votos do processo porque não sabemos realmente se esses votos são de vocês. Pode ter acontecido que alguém tenha adulterado o voto de vocês. Então, em respeito à decisão de vocês, né, em respeito àquilo que vocês fizeram, a quem vocês votaram, nós estamos retirando esse voto, para que ninguém se beneficie de forma torpe deste processo. Tá bom? Eu quero deixar aberto aqui para qualquer diálogo com qualquer estudante. Só tá me procurando no meu Facebook, dialogando comigo. Eu posso dar qualquer esclarecimento, posso mostrar toda a documentação do processo. Ela tá comigo, eu tenho uma documentação, uma cópia da documentação final do processo. Lembrar que no dia 7 vai haver um SEB, é importante comparecer massificamente, né? É uma presença massiva do conjunto dos estudantes para a garantia da lisura do processo. É muito fácil as pessoas dizerem coisas absurdas sem ter provas, né? E eu tenho documentos, assim como todos os membros da comissão eleitoral, assinados por todos os membros da comissão. Documentos que atestam o que eu estou colocando. Então, boa tarde para vocês, né? Realmente eu preciso descansar agora por conta do processo e dizer que é muito triste e lamentável a postura, né, de certos grupos que hoje compõem o movimento estudantil dentro do IFCE, né? De enganar, de ludibriar, de se utilizar da estrutura pública para se beneficiar. É extremamente desanimador olhar para uma juventude que se corrompe tão cedo, que se joga nesse sistema sujo e podre da política tão rápido e de forma tão natural, né? Sem se constranger, sem ter medo de mentir. Isso aí é extremamente complexo para todo o movimento estudantil.